Olá a todos os que nos acompanham aqui nas nossas transmissões do blog. E vamos começar a pauta de hoje. Se, como dizia a saudosa Magda Soares, é preciso alfaletrar, isso é, alfabetizar, inserindo as crianças na cultura escrita, a relação entre literatura e alfabetização é incontornável. Neste encontro, vamos discutir sobre como a literatura pode apoiar o processo de alfabetização. Para conversar a respeito da literatura nesse período, nossa convidada é a Rosângela Veliago, que é diretora pedagógica, formadora de professores e uma das autoras do projeto Presente de Língua Portuguesa pela Editora Moderna. Bem-vinda, Rosângela! Bom dia, muito obrigada pelo convite. Acho que esse é um tema muito importante para quem trabalha com alfabetização, especialmente. É nossa tarefa trazer o mundo da escrita para dentro da sala de aula, mesmo antes das crianças saberem ler e escrever. Acho que esse é um assunto que sempre traz muitas dúvidas, muitas questões, mas acho que a gente tem alguns princípios que a gente precisa lembrar, que é a escola precisa imitar as práticas sociais. A gente não consegue fazê-las idênticas, né? Porque há uma transposição didática, e toda vez que a gente transporta para o didático, a gente descaracteriza. Mas é preciso lutar para que as crianças tenham acesso à literatura desde muito cedo e, de preferência, como acontece na vida. Muito bom, Rô. Então, para formar o leitor literário, né, na escola, pelo que você já está colocando, implica também selecionar bons livros. Essa seleção depende de muitos fatores, né? A faixa etária, os interesses das turmas específicas, as situações de leitura que podem variar. A leitura em voz alta feita pelo professor, a leitura compartilhada, a leitura autônoma. Vamos trazer para essa conversa exatamente como é que funciona a seleção das obras, considerando essas três situações de leitura. E a minha pergunta para você: para essas três situações, são os mesmos títulos que se prestam? Não necessariamente, né? Há uma variedade de possibilidades que depende muito do objetivo do professor. Mas há algo que unifica essas três modalidades didáticas de leitura, né? A leitura em voz alta pelo professor, a leitura compartilhada e a leitura autônoma. É a qualidade dos textos que a gente vai escolher para as crianças e tratar as crianças como seres pensantes. Isso é fundamental. Então, independente do critério, o que me move é saber que as crianças pensam e que é preciso selecionar bons títulos. A leitura em voz alta pelo professor, ela é um prazer e um direito, né? É um direito das crianças terem acesso à leitura pelo professor. Quando as crianças estão ouvindo, elas não estão só escutando, elas estão participando ativamente da construção de sentido. E isso faz toda a diferença. O professor poderia ler qualquer livro em voz alta para as crianças, mas é preciso também que ele guarde um tempo para escolher os textos que as crianças não poderão ler sozinhas, autonomamente, ou brincar de ler, ainda que não leiam convencionalmente. Então, os contos, as fábulas, as lendas, há uma variedade enorme. E o que precisa ser considerado é escolher textos que instiguem uma boa conversa. Na leitura em voz alta pelo professor, conversar sobre o texto é fundamental. Então, há uma autora que se chama Cecília Bajur, que ela disse: não há conversa, não há leitura. Então, é importante que o professor, pelo menos uma ou duas vezes por semana, planeje essa leitura de maneira a estabelecer uma conversa.
Para a leitura compartilhada com as crianças, quando as crianças têm o livro, podem acessar o livro e o professor vai ler junto. É importante escolher textos que sejam textos de repetição, os livros com textos poéticos, com poemas, quadrinhas, porque as crianças podem acompanhar, porque já sabem um pouco do texto. E para a leitura autônoma, as crianças gostam muito dos livros ilustrados, dos livros álbuns. Isso não é, quando a gente pensa em critério, é importante que a gente não pense em receita, né? O critério me ajuda a selecionar, mas é importante saber que não é uma receita, só podem esses. Não, as crianças podem se aventurar pelo mundo da leitura e fazendo boas escolhas, e o professor também precisa ajudar as crianças a aprenderem a selecionar. Isso é um aprendizado para os educadores e para as crianças. Rô, eu acho que você fez um belo panorama dessas 3 modalidades de leitura, e agora eu gostaria que a gente, nesses próximos papos, fosse focalizando uma a uma com maior detalhe. Então, vamos começar pela leitura em voz alta do professor. Você já antecipou alguns gêneros, mas eu vou te fazer uma pergunta. Para crianças da educação infantil e do primeiro e segundo ano, né, dos anos mais voltados para a questão da alfabetização, por exemplo, a leitura de uma novela em capítulos funciona também? Funciona, e funciona muito bem. Né? É possível ler textos em capítulos com as crianças, há vários títulos que as crianças amam, né? E o professor escolhe um lugar para parar, um lugar de suspense, para voltar no dia seguinte ou depois de 2 dias, conforme ele prefere se organizar na rotina, para ler. O importante é que a escolha desses textos sejam de textos vigorosos, abertos, desafiadores, que provoquem tanto silêncio, imagens, gestos, rejeições e atrações. É muito importante que o professor também tenha um conhecimento profundo do texto escolhido, que ele leia antes, que ele se prepare para ler. As crianças nessa faixa etária gostam muito dos contos tradicionais, os contos clássicos, né? Essa é uma oportunidade que, passado o segundo ano, os meninos começam a olhar, os meninos e meninas começam a olhar meio tortinho para os livros, para os contos tradicionais, e eles têm uma riqueza na linguagem que é fundamental que as crianças tenham acesso. Como eu disse, é um prazer e um direito. Né? E se é um direito, a gente, como educador, tem que assegurar esse direito às crianças. E tem uma outra questão, mas é que eu acho que é importante a gente falar, que uma das tarefas da escola é ensinar as crianças a lerem os textos difíceis. Na alfabetização, autonomamente, muitas vezes não é possível que as crianças leiam os textos difíceis. Por isso é fundamental que o professor leia ele os textos difíceis, faça essa mediação, né? Leia os textos difíceis e enfrente esse desafio com as crianças. É muito comum que a gente, como professor, quando a gente começa a ler para as crianças, que a gente fique muito preocupado se elas compreenderam todas as palavras. Essa não é uma preocupação necessária. As crianças perguntarão o que elas desejam saber, mas é fundamental lembrar que o contexto é muito mais importante do que as palavras isoladamente. Então, as crianças vão compreender à medida que se aproximam. Vão compreender o que o adulto, que o educador pretendeu que elas compreendessem? Provavelmente não. Mas ter acesso a essa linguagem é muito importante, é fundamental. E é fundamental priorizar uma conversa entre leitores. Não para verificar o que as crianças entenderam, mas para garantir que as crianças funcionem como leitores proficientes antes de serem. Né? Elas não são ainda leitoras proficientes, mas elas podem, através do professor, se aproximar desses procedimentos de quem lê. E isso é fundamental durante toda a escolaridade, e especialmente no período de alfabetização. Você toca num ponto muito importante, que é essa questão dos textos difíceis,
porque, na verdade, esses textos difíceis abrem muitas possibilidades do que a literatura pode ser. Por outro lado, às vezes a gente pensa que está privando as crianças, está facilitando o caminho dela, privando as crianças do contato com essas obras de maior complexidade, mas não, porque você está dando um estímulo para ela investir tudo o que for possível para aprender o sistema de escrita, porque depois ela vai poder acessar muitos conteúdos, né? Você falou da conversa, da interação, lembrou dessa frase bonita da Cecília. Eu acho que é fundamental essa troca entre os leitores. E, nesse sentido, a leitura compartilhada, já pelo próprio título, já coloca na sua definição essa troca, essa interação. Você podia falar um pouquinho mais sobre a questão da leitura compartilhada? Sim, mas é de fato, a leitura compartilhada, ela abre outras possibilidades. Eu só queria retomar uma coisa que você disse, que eu acho muito importante, e queria dizer da minha experiência pessoal como aluna na alfabetização. Eu tinha muito pouco acesso aos textos antes da escola. E na escola, no momento que eu estudei, também eles não eram frequentes, a leitura pelo professor não era uma prática frequente. E isso me fez muita falta. E eu, de fato, podia ter me constituído como leitora desde muito antes, né? E precisei me tornar professora para me constituir como leitora. E as crianças que a gente trabalha, muitas delas também não têm acesso à literatura de boa qualidade, então isso é fundamental. A leitura compartilhada, que você me perguntou, valem os mesmos critérios, né? Mas a escolha das crianças, o interesse das crianças ganha um espaço especial. Né? As crianças se interessarem, poderem ler textos de maneira autônoma, né? Que ainda a gente diz que as crianças estão lendo não convencionalmente. Na verdade, esse não é um bom nome, né? Porque ler não é só decodificar, a gente sabe disso. E muitas vezes as crianças que estão nesse processo de alfabetização ainda não conseguem decodificar os textos, mas elas podem atribuir significado. Então, ler um texto junto com o professor, compartilhar esse texto, elas poderem brincar de ler, elas se arriscarem, porque quanto mais você se arrisca, também mais você passa a confiar nas suas possibilidades. Né? Antigamente, a gente só podia ler na escola o que a gente já sabia, né? A gente não podia ler o que a gente ainda não tinha sido ensinado, né? Hoje a gente tem essa possibilidade muito mais frequente, porque a gente tem estudado sobre isso, os professores têm se formado nesse sentido. Então, ler textos de maneira compartilhada com as crianças. E aí acho que é importante considerar o interesse das crianças mais do que quando eu escolho os livros de leitura em voz alta, porque esses livros que eu escolho para leitura em voz alta, eu posso gerar interesse. E na leitura compartilhada, o interesse das crianças conta muito, né? Alguns livros preferidos das crianças, né? Os livros com repetições. As crianças gostam muito de textos com repetições. E não é à toa, né? É que elas podem recuperar o texto de memória, trechos do texto de memória. Então, considerar isso ao dividir essa tarefa de compartilhar os textos com as crianças, é muito importante. Essa ideia da leitura compartilhada, ela tem relação direta com o portador. Então, as crianças podem ter acesso ao portador e a gente pode ler junto. Então, considerar isso na hora da escolha é muito importante. Então, o interesse das crianças, as características do gênero, então, textos que as crianças sabem de memória, textos que as crianças têm muitas repetições, os textos poéticos que também as crianças podem apoiar na memória, são fundamentos dessa escolha. E aí eu acho que entra essa questão sobre a qual a gente já falou, que essa conversa que a gente está discutindo aqui, tanto em relação à leitura em voz alta do professor, como em relação à leitura compartilhada, não é uma conversa de checagem de leitura, como você falou.
é uma troca de impressões, são questionamentos sobre o livro, são trocas de lembranças, sentimentos evocados. Então, isso tem uma função e um papel incrível mesmo. Agora, focando na questão da leitura autônoma, eu acho que você já antecipou um pouco sobre esses gêneros que favorecem a leitura autônoma, esses contos de repetição, o livro-álbum. A gente tem aí uma produção muito rica que permite que as crianças interajam com os objetos, com os suportes, sem necessariamente a mediação do adulto, porque você tem uma articulação entre imagem, texto e projeto gráfico que favorecem as crianças. Então, esse desafio do ler sem saber ler é extremamente importante. E acho que você tocou num aspecto que é a questão da decifração. Eu acho que uma criança, veja se eu estou correta na observação, eu acho que uma criança estimulada a ler sem saber ler, ela desliza para as palavras e para a decodificação de uma forma muito mais suave, você não acha? Com certeza, mas o repertório que a criança vai construindo sobre a linguagem que se usa para escrever também contribui para que a criança observe os aspectos da notação, do sistema de escrita. Esse processo vai se dando junto, né? A gente achava que antes de saber decodificar os textos, as crianças não podiam ler. Hoje a gente pensa muito diferente, né? A gente sabe que é lendo que eu vou aprendendo como é que o leitor funciona. E acho que tem algumas coisas importantes, assim, acho que as crianças podem escolher, mas é tarefa do professor selecionar bons títulos, né? Títulos que desafiem as crianças, que as crianças gostam, que a professora vai observando lá nos livros que ficam na sala, aqueles que são da preferência das crianças, e vai selecionando outros, sempre pensando na qualidade literária, porque isso é um direito, né, das crianças terem acesso a bons textos. E construir essa autonomia das crianças é um processo e depende da intervenção do professor. Não de uma intervenção no sistema de escrita, mas de uma intervenção que garanta que a criança pode brincar, que ela não será corrigida imediatamente, que a professora vai fazer um jogo de conversa ali enquanto as crianças estão lendo, que ela seja desafiada a criar histórias que não necessariamente têm a ver com o que está escrito, né? As crianças sempre, quando elas já conhecem o texto, em geral elas se apoiam para recontar a história naquilo que elas já conhecem, mas elas podem ser desafiadas a criar suas próprias histórias a partir das imagens que elas vão se encontrando. E essa ideia, essas relações entre o que está escrito e o que se narra, no texto, nos livros álbuns ou nos livros ilustrados, há várias nomenclaturas para esse tipo de literatura, as crianças podem ir construindo essa capacidade, que também é de ir estabelecendo relação com o texto escrito, aí com o sistema de escrita. Por quê? Porque tem ali um contexto material, que tem imagens que me ajudam a antecipar os escritos, e eu posso ir exercitando as estratégias que todo bom leitor usa, né? A gente sabe que um bom leitor, um leitor proficiente, ele usa 50% o máximo de estratégias ligada à decodificação, e usa todas as outras estratégias, infere, seleciona, checa, né, antecipa, porque são essas estratégias que vão garantindo sentido. Mas as crianças precisam exercitar. Se a gente acredita e defende que as crianças aprendem a ler lendo, então essa é uma ótima situação de aprendizagem para as crianças, com certeza. Quando você tocou agora aqui no sistema de escrita, Rô, uma coisa que eu aqui pensei é em relação a atividades específicas para pensar sobre o sistema. Então, muitos educadores estabelecem, por exemplo, a partir dos contos de repetição,
atividades de produção de lista com nome de personagens, ou mesmo jogos de memória que os professores constroem, associando a imagem do personagem com o nome, enfim. O que você acha dessas atividades? Você acha que ela compromete a apreciação? Não, é preciso cuidado. Sempre que a gente transforma a literatura além dos propósitos comunicativos para propósitos didáticos, e é nossa tarefa fazer isso, é preciso ter algum cuidado. Né? É preciso levar isso em consideração. Eu queria só lembrar aqui um trechinho da professora Dália Lerner. Ela diz que, eu vou ler um trechinho bem curtinho. A professora Adela Lerner afirma que transposição didática é inevitável, mas deve ser rigorosamente controlada. É inevitável porque o propósito da escola é comunicar saber, porque a intenção do ensino faz com que o objeto não possa aparecer exatamente da mesma forma, nem ser utilizado da mesma maneira, que é utilizado quando essa intenção não existe. Então, quando a gente faz uma transposição, e esses exemplos que você deu, mas são exemplos de transposição que são fundamentais, é preciso cuidar, mas é preciso fazer, é preciso cuidar, mas é preciso fazer. Por quê? Porque as crianças podem pensar sobre esse objeto não só do ponto de vista da linguagem, que eles já estão pensando quando o professor lê para eles em voz alta, isso é uma reflexão que as crianças vão se aproximando, mas é fundamental que as crianças possam viver essa situação de pensar sobre a língua, naquilo que a gente chama daquilo que é mais miúdo, né? Pensar em como esse sistema se organiza, tomando sempre cuidado às vezes eu digo para as professoras com quem eu trabalho, eu digo assim, olha, pergunta para essa atividade aí que você está pensando, se aconteceria mais ou menos parecido do que acontece fora da escola. Nem sempre o nosso conhecimento didático favorece essa transposição, mas ela é fundamental que ocorra, porque a gente sabe que a alfabetização não é só um processo de aproximação à linguagem que se usa para escrever. Logo que a gente começou a aprender como as crianças pensavam, que as crianças tinham hipóteses, que as crianças construíam hipóteses, a gente achou que bastava uma aproximação com a linguagem escrita que as crianças se alfabetizariam. A gente sabe que não é verdade. A gente sabe que é preciso boas situações de reflexão sobre o sistema. E pensar essas boas situações é papel da escola. Mas é papel da escola também lembrar, como afirma a professora Dália Lerner, que essa transposição didática precisa ter algum controle. Ela não pode ser algo que seja completamente alijada dos propósitos comunicativos. Então, por exemplo, quando você falou da lista de personagens, eu posso propor uma galeria de personagens para as crianças e entregar para elas imagens dos personagens que elas mais gostam, que a gente selecionou, e organizar um mural, por exemplo, com os nomes das personagens. Eu entrego as imagens, entrego os nomes das personagens e pergunto para elas, bom, gente, a gente precisa organizar o nosso mural, como é que a gente vai colocar aqui essas etiquetas aqui nas personagens? Então, isso é muito útil para as crianças, porque elas têm que decidir onde está escrito rei, onde está escrito rainha, onde está escrito rei sapo. Bom, elas têm que pensar sobre a escrita. E a literatura não é um pretexto. É isso que a gente tem que tomar cuidado. A literatura vem para acrescentar repertório, para pensar em boas situações, isso é fundamental. Vamos falar um pouquinho da linguagem poética agora. A gente sabe que uma das características da linguagem poética, principalmente quando a gente pensa nos poemas destinados à infância, é brincar muito com jogos sonoros, como as rimas, as aliterações, as assonâncias, as repetições, o ritmo. Tudo isso são elementos riquíssimos para estabelecer essas relações entre fonemas e letras. Você não acha?
Com certeza, mas é importante a gente lembrar que para aprender a ler e escrever é preciso pensar sobre esse objeto. E para isso não basta o contato frequente, é necessário pensar em intervenções que possibilitem esse avanço. Então, no contexto, por exemplo, dos textos de fácil memorização, é fundamental que as crianças possam buscar onde diz. Porque o que diz está dado. Então, ela sabe lá, tirei o pau no gato, ela sabe lá, tirei o pau no gato não é um bom exemplo, né? Agora não pode tirar o pau no gato, não pode mesmo, gente. Mas, por exemplo, lá em cima do piano, ela sabe aquele texto, né? Ela sabe, então ela sabe o que diz. Ela precisa procurar onde diz. Então, onde diz piano, eu posso fazer uma série de atividades com as crianças, pensando aonde diz e não o que diz. Então, e os textos poéticos favorecem isso, né? Sem contar que eles são um tesouro da infância, né? São textos que passam de geração para geração e são fundamentais e constituem aquilo que é o repertório da infância. A gente tem falado muito de cultura da infância, né? E esses textos constituem a cultura da infância. Então, é fundamental que as crianças possam ler e pensar sobre essas questões, né? Pensar como começa, como termina a palavra, pensar nas repetições, tudo isso favorece que a criança avance no processo de reflexão sobre a língua. Esses textos são, de fato, muito importantes, né? E é preciso lembrar que as situações de leitura que acontecem na escola, além do propósito de ler para alguma coisa, ler para montar um jogo, ler para se divertir, e no caso da literatura, ler para apreciar esteticamente o texto, né? Também fundamental ter um propósito didático, que é o de conseguir que as crianças avancem na aquisição do sistema e que possam ler cada vez com mais autonomia por si mesmas, né? Então, é fundamental a gente lembrar daquilo que é propósito comunicativo desses textos. Então, a professora pode organizar saraus, ela pode colocar lá uma série de quadrinhas, por exemplo, e pedir que as crianças selecionem quadrinhas que as crianças já ouviram e elas vão ter que selecionar a partir do que a professora vai pedindo, né, para encontrar onde diz, porque o que diz ela sabe. Então, essa é uma intervenção que pode ser muito útil nesse processo de alfabetização das crianças. É preciso lembrar que a gente precisa oferecer às crianças oportunidades frequentes de pensar sobre o sistema de escrita, né, que tem relação direta com essas questões que você levantou aí na pergunta, mas nas rimas, nas aliterações. É fundamental que a gente ajude as crianças a pensarem sobre esse objeto também nessa perspectiva, para que elas se alfabetizem, para que elas conquistem a leitura autônoma. E esse exercício que eu vou lendo, enquanto ainda não sei ler, eu vou ouvindo, eu vou ampliando o meu universo linguístico com relação à literatura, isso contribui demais para as crianças nesse período. A gente não pode esquecer, eu quero repetir, eu já falei 2 vezes, quero falar a terceira. Esse acesso é um direito das crianças. E se é direito, a gente tem que garantir como educador, né? Faz toda a diferença na vida de uma criança o acesso à literatura. Eu posso dizer isso de carteirinha, assim, o meu encanto com a literatura veio muito tarde. Se ele tivesse vindo um pouquinho mais cedo, se eu tivesse ouvido mais textos literários, ouvido mais histórias, certamente esse meu percurso teria sido de outra forma, né? Sempre é tempo, porque acho que tem uma coisa também que eu queria ressaltar, mas muitas vezes o professor não é um leitor, né, tão encantado com a literatura como a gente gostaria, mas sempre é tempo. Eu fui me encantar com a literatura lendo para os meus alunos de primeiro ano, né, quando eu era professora alfabetizadora. E essa é uma possibilidade, mesmo aqueles professores que ainda não se encantaram com a literatura, eles podem saber da importância
que isso tem na vida das crianças, porque só um bom leitor forma outros leitores, e eles podem construir esse processo enquanto são educadores, concomitantemente, junto com as crianças. Isso é muito importante, tanto para a vida das crianças como para os educadores. Rô, esse depoimento que você dá é muito importante, esse documento pessoal da sua trajetória como leitora. É muito importante porque a gente sabe, principalmente, que muitos educadores vêm de camadas populares que não tiveram esse acesso na família, e a gente sabe que essa entrada da literatura na escola, principalmente pelos programas governamentais, estou falando de escola pública, é bastante recente. Então, essa ideia falsa de que se a gente não aprendeu a ler na infância, não vai aprender nunca mais, é falsa. A gente pode se tornar leitor a qualquer momento. Se não me engano, é a Ruth Rocha que diz que a gente quem ainda não virou leitor é porque ainda não teve o encontro com o livro certo. Sempre é tempo, né? É verdade. Muito bom. Eu quero fazer uma questão agora, Rô, a respeito de coleções que são produzidas já dentro do mercado editorial, diretamente direcionadas para as crianças em fase de alfabetização. E me ocorre principalmente a clássica coleção da Ana Maria Machado, a nossa escritora de literatura infantil da Academia Brasileira de Letras, a clássica coleção do Mico Maneco. E aí eu queria saber o que você pensa dessas coleções. Eu acho que tem uma questão que, durante muito tempo, se pensou em textos pensados para crianças que estão se alfabetizando. Talvez, para quando uma criança está recém-alfabetizada e que está super a fim de ler, eles tenham um papel. A minha questão é, se a gente pensar do ponto de vista do que a gente defende, que é as práticas de leitura fora da escola, se encontrarem com as práticas de leitura escolar, é difícil defender essas coleções, mas acho que para as crianças que estão recém-alfabetizadas, talvez elas se interessem por ler. E se elas se interessam por ler, ok. Esse é um direito do leitor, escolher o que quer ler. Mas eu tenho dificuldade em achar que esses são os melhores livros para que as crianças tenham acesso. Acho que eles compõem lá um tempo que as crianças gostam, mas acho que, por exemplo, você citou Ana Maria Machado. A Ana Maria Machado tem textos incríveis, né? Que é aquela coleção sobre histórias da nossa terra, que não é exatamente esse nome que me foge agora, mas que são maravilhosos, né? Uma super autora. E tem uma graça lá também nos textos para criança. Agora, não são os textos prioritários para a alfabetização, não são. Eles podem servir para as crianças lerem com autonomia, mas acho que a gente tem que lutar sempre para que a literatura entre na escola como literatura, como ela é fora da escola. Por conta do que nos disse a professora Adélia Lerner, que é, bom, quando eu faço essa transposição didática, eu preciso ter algum cuidado. Mas as crianças têm, eu já vi crianças que, bem no comecinho do momento em que ela já está alfabetizada, mas ainda tem dificuldades com a fluência leitora, que é algo que demora a se estabelecer plenamente, né? Isso varia de criança para criança, elas gostam de ler esses textos porque elas dão conta. Mas, como a gente não trabalha do simples para o complexo, né? A gente traz a literatura como ela é difícil sustentar que esses livros sejam os melhores para a gente trazer para a sala de aula. A gente não faz essa transposição, né? Não é do simples para o complexo, você trazendo a literatura para a sala e pensando sobre ela, com boas intervenções, pensando sobre as questões
do sistema de escrita é fundamental, não basta pensar que a gente vai ler para as crianças, que elas vão ler autonomamente, que isso garante. Não, garante até é material de reflexão para uma parte das crianças, que são as crianças que chegam na escola com um repertório já bastante razoável, já sabem escrever seu nome, pediram para a família escrever, a família escrevia perto das crianças, mas essa não é a realidade nem nas escolas particulares e nem nas escolas públicas, né? Então, a gente precisa ser fiel àquilo que a gente defende. Então, não é algo que não é papel do professor impedir que as crianças tenham acesso a esses livros, porque as crianças gostam de exercitar, e aí, ok, mas também não é papel da escola acreditar que é a partir desses textos que as crianças lerão de maneira convencional, né? E aí, há livros destes que a Mazé citou, aí, melhores e piores. E a gente também tem que fazer uma seleção deles, né? Eu acho que você toca num aspecto importante, Rô. Eu me lembro agora, quando você estava falando, eu estava me lembrando de uma professora que me reportou que as crianças estavam trabalhando numa dupla e uma das crianças tinha muita dificuldade para ler em voz alta, decifrando os sinais da escrita. E o outro, o parceiro, deu uma dica. Ele falou assim: olha, sabe o que me ajudou? Ler livro bem curtinho e gibi. Mas olha como a criança ela já fazia uma distinção muito clara. Ela estava dando uma resposta, uma dica, um conselho para o amigo, mas focada numa experiência, o que me ajudou para isto, não exatamente para me tornar leitor, né? As crianças são muito sabidas, né? Oh, a gente está chegando aqui no fim do nosso papo, acho que foi muito produtivo, acho que você trouxe uma contribuição muito rica para as professoras alfabetizadoras. Estou falando do feminino, porque a maioria são mulheres que têm essa tarefa tão bonita de alfabetizar, né? E eu queria muito, muito agradecer a sua contribuição. Muito obrigada, Rô. Mas eu que agradeço. E queria terminar dizendo que, voltando para aquilo que você disse, que sempre se pode a gente sempre pode reconstruir ou construir esse projeto de leitura. E eu queria terminar sugerindo um texto. Outro dia eu cheguei aqui em casa, outro dia, no começo do ano passado, com um livro de 900 páginas. Como eu tenho essa fama de ter me constituído como leitora mais tarde, quando eu cheguei aqui, o meu marido olhou e falou assim: mas você vai ler esse livro? Quantas páginas tem, Rosângela? 1000. Eu falei: e vou ler. E foi um encontro incrível, assim, para mim, com esse livro, que é um livro que tem se falado muito, que se chama Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, e eu fico pensando que se eu dei conta de ler esse livro de 1000 páginas, você aí que é professor e que acha que você não tem essa relação com a leitura, você pode construir, e isso vai ser fundamental na vida das suas crianças, e na sua também. Fez diferença, uma diferença muito grande para mim. Queria te agradecer, Mazé, pelo convite. É sempre muito bom conversar com você, eu sempre aprendo muito. Foi muito bom encontrar aqui nesse tempo com você. Muito obrigada. Obrigada e até a próxima.